Em nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da teologia da prosperidade. Vamos ver um panorama da teologia que assola a igreja brasileira. Quero lembrar-lhes que toda quarta-feira, das 10 às 10h30 da manhã, em nosso canal no YouTube, Papo Teológico, um papo descontraído, teológico, com relevância para a sua vida, entre eu, professor Bruno César, e o pastor Edivaldo Filho. Eventualmente, convidamos alguém para compartilhar suas experiências conosco e aprendermos juntos. Bem, vamos começar. Teologia da Prosperidade, um panorama da teologia que assola a igreja brasileira, é o título desta aula. E o nosso objetivo é falar um pouco sobre essa teologia, suas raízes e como ela tem se infiltrado na igreja brasileira nos últimos anos. Em Mateus 7, versículo 15 a 18, nós lemos: Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Talvez você tenha notado que estamos utilizando a nova tradução na linguagem de hoje, conforme diz aqui neste slide, e a tradução não é muito parecida com as traduções mais tradicionais. Mas eu preferi usar essa tradução por se tratar de um áudio com imagens para a internet. Paulo Romero, um pastor batista brasileiro, chega a dizer que milagre não é diploma de bom comportamento e nem prova da aprovação de Deus quanto ao ministério de alguém. Em 1 João 4,1, o apóstolo João alerta a igreja do Senhor a fazer algo que não foi feito por parte daqueles que aderiram à teologia da prosperidade. Vejamos o que diz o texto sagrado. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Deus deu, além da capacidade de provar os espíritos a todos os seus filhos, um dom especial para alguns, o dom de discernimento de espíritos, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Embora essas pessoas sejam vistas como descrentes e pouco espirituais, sobretudo em igrejas pentecostais ou carismáticas, discernir os espíritos da vontade de Deus, que concedeu dons para a sua igreja de forma soberana e graciosa. Deus quer que este dom também seja utilizado para a sua glória. Devemos notar que o termo espíritos, contido em 1 João, se refere a falsos ensinamentos. O dom mencionado em 1 Coríntios capítulo 12, de discernimento de espíritos, não se limita a dizer se uma pessoa está ou não endemoniada, conforme muita gente anda dizendo. A amplitude de tal dom, de acordo com todo o contexto do Novo Testamento, chega ao ponto da pessoa que possui o dom de discernir os espíritos saber se os ensinamentos vêm de Deus ou se se trata de uma heresia. Este dom tem sido pouco usado na maioria das igrejas brasileiras porque tem sido mal compreendido. Se trata de pessoas que têm um pouco mais de facilidade de identificar se aquela doutrina está em conformidade com a Bíblia. Não apenas as pessoas que conhecem bem a palavra de Deus percebem isso, mas também pessoas que têm o dom de discernimento de espíritos. Vamos ver agora um pouco a respeito da origem da teologia da prosperidade. O desejo de se igualar a Deus é antigo. Tem suas raízes no paraíso do Éden, quando a serpente prometeu à mulher que ela e seu marido seriam iguais a Deus ao comerem do fruto que Deus proibira.
Desde então, o homem vem nutrindo o desejo pecaminoso de ser igual a Deus, ou no mínimo, de ser um pequeno Deus, como os teólogos da prosperidade andam dizendo. Em tempos mais recentes, por volta do começo do século XIX, surgiu um homem chamado Isaac William Kenyon, a quem os especialistas como Paulo Romero, por exemplo, denominam de pai da confissão positiva, que é outro nome da teologia da prosperidade. Paulo Romero diz: quando se investiga o desenvolvimento histórico do movimento, chega-se à conclusão de que o verdadeiro pai da confissão positiva é Isaac William Kenyon. O homem que veio a ser o pai da chamada confissão positiva, ou teologia da prosperidade, nasceu no ano de 1867, em Nova York, Estados Unidos, e morreu em 1948. Quando tinha 19 anos de idade, pregou seu primeiro sermão numa igreja metodista. Começou cedo como pregador e iria mais adiante querendo o aperfeiçoamento no estudo das Sagradas Escrituras. Matriculou-se numa escola para aprender a hermenêutica do professor Charles Emerson. Emerson foi um homem religiosamente inseguro, passou por diversos tipos de religião. Emerson mudou diversas vezes de opinião, tendo no seu currículo crenças das mais bizarras no que diz respeito à Bíblia Sagrada, como por exemplo, foi universalista, unitariano, transcendentalista e terminou na seita conhecida por ciência cristã, que explica que toda causa e efeito são mentais e não físicas. Veja só, Emerson, que foi o professor de Isaac William Kenyon, na verdade, chegou a acreditar que todos os homens seriam salvos, universalismo, e chegou ao mesmo a negar a trindade, ele foi unitário. Kenyon chegou a ser escritor, pregador batista, metodista, pentecostal e itinerante sem vínculos denominacionais, radialista de sucesso no final dos anos 30 e começo dos anos 40. Iniciou-se nos ensinamentos das seitas metafísicas, de acordo com Roberto Mariano. O pai da teologia da prosperidade enfatizava seus ensinos na cura divina e confissão positiva, ato de ordenar verbalmente as coisas, às vezes até mesmo a coisas que ainda não existem, e essas ordens têm de ser obedecidas, segundo dizem, para se cumprir o que está escrito na Bíblia em Marcos 11, 23 e 24. Na verdade, quando Jesus está falando, o que está registrado em Marcos 11, 23 e 24, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte, ergue-te e lança-te do mar, será feito por causa da fé. E eles acreditam que na fé, pode gerar coisas positivas, de acordo com suas vontades. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Os ensinos sobre a prosperidade financeira exagerada e fora dos parâmetros bíblicos, sim, porque há parâmetros bíblicos para a prosperidade financeira, como o trabalho, afadigar-se no trabalho, e a simples bênção de Deus garantem a prosperidade financeira de muitos dos seus servos, mas o ensino sobre a prosperidade exagerada, de que todos os crentes, independente da situação econômica do país onde viva e da sua própria história de vida, devem enriquecer, vem do televangelista norte-americano Oral Roberts. Roberts começou a crer assim quando iniciou na televisão e passou por apertos financeiros para pagar seus próprios programas que iam ao ar. Acredito que você também já viu este filme, assim como eu, e provavelmente em mais de um cinema. Pouco antes da sua morte, em 1948, Kenyon passou às mãos de sua filha, Ruth, a incumbência de propagar seus ensinamentos. Pouco tempo depois, surge Kenneth Hagin como o maior propagador das ideias de Kenyon até o presente momento. Sua influência foi sofrida por meio dos escritos publicados pela filha de Kenyon. Certamente seus escritos não exerceram influência apenas em Hagin, pois hoje em dia, no Brasil, tais ensinos têm formado parte da teologia de muita gente, como veremos daqui a pouco. Kenneth Evan Hagin nasceu no estado do Texas, no mesmo país de seu antecessor Kenyon, no dia 20 de agosto de 1917. Logo que nasceu, foi desenganado pelos médicos por sofrer de problemas cardíacos. Tudo ficou pior quando, por motivos que desconhecemos, seu pai abandonou a família quando este tinha apenas 6 anos de idade. Com a saída de seu pai de casa, Hagin, ainda criança, passou a ter forte inclinação para o suicídio.
Aos 9 anos foi morar com a avó. Prestes a completar 16 anos, sofreu uma piora em sua saúde, o que o obrigou a viver por uns tempos numa cama sem poder andar. Mas duas coisas bastante significativas e que geram muita polêmica ainda hoje estavam para acontecer com o adolescente que seria o maior propagador da teologia da prosperidade do século passado. A primeira coisa a acontecer foram suas visitas, como ele mesmo dizia, ao inferno, por 3 vezes, que o levou a se converter ao Senhor Jesus. A segunda coisa marcante nessa fase da vida do então jovem Reagan foi sua miraculosa cura. Ele conta que orou e confessou, baseado em Marcos 11, 23 e 24, que estaria curado de suas enfermidades. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1934. Alguns meses depois, na segunda semana de agosto do mesmo ano, ele finalmente se recuperou e, para a surpresa de todos, voltou inexplicavelmente a andar. Continuando com a história controversa de Kenneth Reagan, vemos que durante os anos de 1934 a 1937, Reagan pastoreou uma igreja batista na cidade onde morava. No ano de 1937, conforme ele relata, recebeu o batismo no Espírito Santo, falou em línguas e se tornou ministro das Assembleias de Deus no estado do Texas, onde pastoreou algumas igrejas desta denominação até 1949. Nessa mesma época, Reagan se associou com pregadores pentecostais independentes, também pregadores da cura divina, nomes como William Marion Branham, que era unitário, Oral Roberts e T. L. Osborne. William Marion Branham é o grande guru da Igreja Tabernáculo da Fé, que aqui na cidade de João Pessoa, onde eu estou gravando este áudio, tem igreja. Não sei se tem mais de uma, mas o seu pastor, César Augusto, alguma coisa assim, tem um programa na televisão onde ele diz que as mulheres não podem usar calça comprida e coisas desse tipo. Além do mais, ele diz que Caim não era filho de Adão, mas filho da serpente. Seria uma traição de Eva com a serpente. Entre outras coisas, sobretudo porque era um herege, sobretudo porque ele negava a Trindade. Esse foi o tipo de gente com quem Reagan se associou. Em 1963, ele fundou a Associação Evangelística Kenneth Reagan. Em 1966, Reagan recebeu inúmeros convites para pregar e realizar seminários. No mesmo ano, começou a pregar no rádio. Em 1976, foi ao ar seu primeiro programa de televisão. Em 1974, seu filho Kenneth Reagan Jr. fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema, justamente para ensinar a teologia da confissão positiva, o que logrou muito êxito, pois diversos alunos das mais diferentes partes dos Estados Unidos começaram a se matricular a fim de receber e propagar pelo mundo tal doutrina. Até hoje, o Centro de Treinamento Rema já formou mais de 23 mil alunos. O programa de rádio da mesma escola é atualmente transmitido por mais de 250 estações na América do Norte. Kenneth Reagan e seu filho já produziram cerca de 150 livros e livretos com ensinamentos da teologia da prosperidade, que ao todo tiveram uma tiragem de aproximadamente 65 milhões de cópias em todo o mundo. Ou seja, queridos, o número dos prejuízos é incalculável. Mais de 150 livros e livretos, o programa sendo transmitido para mais de 250 estações de rádio, mais de 23 mil alunos formados, mais de 65 milhões de cópias dos seus livros em todo o mundo. Isso é muito problema para aqueles que acreditam na Bíblia como ela é. E nós devemos proclamar a palavra de Deus no intuito de também combater os falsos ensinamentos ensinados em todo este material. O que a teologia da prosperidade ensina? Para Ricardo Mariano, a teologia da prosperidade é uma doutrina que, grosso modo, defende que o crente está destinado a ser próspero, saudável e feliz neste mundo. Daí a imagem que eu coloquei, porque eles acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz vai lhe dar
vai lhes dar mais dinheiro, mais condições de viver uma vida mais fácil aqui na Terra. Para Paulo Romero, ensinos pouco ortodoxos caracterizam a confissão positiva, conhecida também como Evangelho da Saúde e da Prosperidade, Palavra da Fé, ou ainda como Movimento da Fé. Seus líderes apregoam que os humanos possuem a natureza divina, que consultar médicos ou tomar remédios é pouco recomendável para o cristão, que Jesus foi milionário e que a soberania de Deus é limitada pela vontade humana. E eles acreditam mesmo que investindo na igreja, como essa imagem ao lado, a imagem do slide, eles vão como que plantar dinheiro. O maior divulgador do movimento da fé no século passado, Kenneth Hagin, chegou a dizer o seguinte: Deus quer que seus filhos usem a melhor roupa. Ele quer que eles dirijam os melhores carros e quer que tenham o melhor de tudo. Simplesmente exija o que você precisa. Que absurdo, que absurdo. Noutra ocasião, ele também disse: Você é tão encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Cada homem que nasceu de Deus é uma encarnação de Deus, tanto quanto o foi Jesus de Nazaré. Para quem duvida do que eu estou dizendo e expondo no slide, confira as referências abaixo. Essa é a ideia deles, de que Deus pode propiciar, por meio da cruz, somente dinheiro. Eles não estão muito preocupados com a eternidade, mas com viver aqui e agora. R.R. Soares, ou simplesmente o missionário, como é popularmente conhecido nos corredores da Igreja Internacional da Graça de Deus, alega que os filhos de Deus devem exigir seus direitos, que seriam riquezas e saúde. Ele também não crê na soberania de Deus, pelo menos no que diz respeito à oração, que, segundo ele mostra em um de seus livros, está mais para patrão de Deus do que servo do Senhor. Ipsis literis, eu quero citar aqui R.R. Soares. Ele diz: usar a frase "se for da tua vontade" em oração pode parecer espiritual e demonstrar a atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor, mas além de não adiantar nada, destrói a própria oração. Deixa eu tentar explicar isso aqui, se é que precisa de explicação. Para R.R. Soares e para todos deste movimento, oração não é como a Bíblia ensina. Ou seja, para eles a oração não diz respeito ao fato de, humildemente, pelos méritos de Cristo, chegarmos até Deus para agradecermos ao Senhor, para louvarmos o seu nome e para lhe fazer petições. Para eles, para os teólogos da prosperidade, oração significa exigir, declarar aquilo que você quer. E se você ficar meio que, Senhor, faz isso se for da tua vontade, eles dizem que a oração é destruída, porque para eles oração consiste em ordenar e não em pedir. Na minha opinião, isto é uma blasfêmia. A Bíblia condena seu ensinamento mostrando justamente o contrário, que devemos orar pedindo sempre a vontade de Deus. Mateus 6,10 diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou assim em Mateus 26,39. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Se o próprio Jesus orou pedindo a vontade de Deus e ensinou que devemos orar assim, por que oraríamos diferente disso? Eles ensinam que nós somos pequenos deuses. Vejamos o que Kenneth Hagin nos diz sobre o assunto. Se eu permanecer em Deus e junto dele, meus direitos estarão claramente assegurados. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem oposição diante de Deus do que você e eu temos. Uma posição melhor. Meu Deus, que absurdo, que absurdo. E aí eu separei algumas imagens. Essa daí, Deus vai nos dar um Fox vermelho. Quem crer diga amém, porque isso é ridículo, isso é ridículo. Foi Deus que me deu e vai me dar muito mais. Sou dizimista fiel e ele não tem escolha. Saravá Olho Grande. Gente, que absurdo. Mas é isso que se passa nos programas da Igreja Universal, por exemplo. Basta ligar a televisão para ver que eles ensinam exatamente isso. Na mensagem intitulada Quando Deus Escolhe Alguém,
O pastor Marco Feliciano, alegando ter ouvido Deus falar, diz o seguinte: Ele manda te dizer que aqueles que te olharam de cima para baixo terão que te olhar com um binóculo, e de baixo para cima, de tão alto que o Senhor vai te colocar. Porque Deus colocará asas em sua vida e ministério. Você será grande para a honra e glória do Senhor. Aquele que entende que essa palavra é para ele, pelo amor de Deus, comece a dar glória. Na mesma hora em que ele fala isso, quase todo mundo começa a gritar num êxtase frenético, possivelmente acreditando que seja para ele essa palavra. E eu coloquei aqui: parece ou não com a teologia da música Tem Sabor de Mel, que é uma música que ensina a ser vingativo e antropocêntrico. Não é Deus quem está no palco na música, é você, é o ser humano. E as pessoas vão ter que te aplaudir, e quem não te ajudou vai se dar muito mal. Essa música não condiz com o Evangelho de Cristo. Na mensagem intitulada O Vinho do Inferno, Marco Feliciano diz: o crente cheio do poder de Deus é uma coisa só. Ele canta, dança, pula, planta bananeira, brinca de guarda civil dentro da igreja. Eu estava pregando na Bahia e uma irmã pulou da galeria e deu um golpe de Kung Fu e eu disse: o que é aquilo? Aquilo é o Kung Fu de Jeová e eu gosto disso. É esse tipo de evangelho que Marco Feliciano prega Brasil afora. Coloquei aqui uma imagem retirada da internet. Claro que há muitos outros, mas segundo esse slide, são alguns dos principais propagadores da teologia da prosperidade ainda vivos, né? Tirando Kenneth Reagan, que já faleceu, Valnice Milhomes é brasileira, Jorge Tadeu é português, Benny Hinn é americano, o Kenneth Copeland também e o Kenneth Reagan Jr. americano também. A teologia da prosperidade no Brasil. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso foi o que o apóstolo Paulo disse, se despedindo dos irmãos de Éfeso. Na década de 1970, a teologia da prosperidade perde espaço e começa a ter força em solo brasileiro. A teologia da prosperidade não é uma denominação, e sim um movimento presente em diversas denominações. As denominações que adotam tal teologia integralmente são chamadas de igrejas neopentecostais. Alguns especialistas têm dito que esta nomenclatura neopentecostais ou novos pentecostais não faz jus aos verdadeiros pentecostais, como a Assembleia de Deus, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, por exemplo, mas que estas igrejas deveriam ser chamadas de pós-pentecostais. De acordo com Paulo Romero, ainda que um grupo possa apresentar uma ou mais práticas de uma denominação, elas não são suficientes para classificá-lo como tal. Assim, o neopentecostalismo não pode ser considerado denominação, mas movimento, e tal afirmação é corroborada por vários estudiosos. Não adianta insistir, irmão, o Senhor só abençoará depois de você ofertar no mínimo 50 pratas. Essa é a teologia que eles pregam na televisão. Aliás, achar um pregador que prega o evangelho na televisão é coisa difícil hoje em dia, pelo menos na TV aberta. O pastor Silas Malafaia fez esse anúncio aí faz alguns anos, se não me engano no ano de 2012, e ele desafiou pessoas da internet a provar que ele estivesse errado. Isso é fácil, né? Aí onde o púlpito é representado por um cofre, parece que é assim mesmo, e este homem careca de óculos me lembra alguém. Me lembra alguém que prega na Rede Record aos domingos pela manhã. Quando o Silas Malafaia lançou esta Bíblia de estudo, Batalha Espiritual e Vitória Financeira, eu pasmei, porque até então eu não estava acreditando muito que ele havia aderido a este ponto, ao movimento. Mas pelo fato de assinar embaixo na Bíblia deste homem recomendada pelo Morris Cerullo, terrível, e só mostra o descrédito que ele tem em sua teologia como anda defasada. Os 7 segredos para o homem ficar rico, acredito ou não, é numa igreja isso aí. E olha só as palestras, as 3 bênçãos produzidas por João 3,16, multiplicação, ressurreição e Pentecoste,
batismo de Jeová Jireh, a morte da figueira estéril e a ressurreição do ramo frutífero, o dom de adquirir riquezas, e a transformação da cultura do homem cauda para a cultura do homem cabeça. E lá embaixo a foto do Jabes de Alencar, um dos braços direitos de Silas Malafaia. É assim que eu vejo como eles oram. Parece que eles só querem dinheiro e endeusam dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí está Marco Feliciano, também propagador dessa teologia. O R.R. Soares, muito simpático. Há de ser dito que de todos esses, R.R. Soares é o que nunca se envolveu em nenhum escândalo, pelo menos que eu tenha notícia, nenhum escândalo que diga respeito a finanças conta com o nome de R.R. Soares. Esta foto foi tirada por mim mesmo na frente da Igreja Internacional da Graça de Deus em João Pessoa, no centro, próximo ao Shopping Tambiá. Estava saindo do shopping e quando vi essa faixa eu não acreditei. Sexta-feira da cura e libertação total. Como Sansão rasgando o leão e comendo mel. Venha e aprenda como vencer todo o mal que se levantar na sua vida e receba gratuitamente o pacote de balas de mel consagrado. E aí tinha um senhor, um obreiro da igreja na frente. Eram minutos antes de começar a reunião, acredito. Apesar que pela foto dá a impressão que a reunião já estivesse acontecendo. Mas eu expliquei para aquele senhor que tudo isso estava errado, porque Sansão comeu de um mel proibido, ele não podia tocar em cadáveres. Ele levou deste mel proibido para sua família. O texto não tem nada a ver com a ideia da campanha da Igreja da Graça. E eu recomendei a ler os capítulos 12, 13 até o 17 do livro de Juízes, e ele ia ver por ele próprio na Bíblia como aquela campanha estava errada. Espero que o Senhor tenha aberto o entendimento daquele homem. Parece que eles não fazem exegese, mas exegeges, que é uma brincadeira com a palavra exegese, que significa extrair o sentido de dentro para fora, tanto utilizado na língua portuguesa, na gramática, mas também no nosso meio teológico, que diz respeito à interpretação do texto bíblico. Aí o fenômeno Valdemiro e helicópteros, multidões, o seu chapéu bem peculiar. E esse sim, esse tem envolvimentos, o nome envolvido em vários escândalos financeiros. Queridos irmãos, como vocês estão prosperando muito, daqui para frente, em vez de dízimo, vocês darão o trízimo. Me parece que o Valdomiro andou pedindo o trízimo aí também, 10% para cada pessoa da Trindade. E aí, claro, as brincadeiras são inevitáveis. O Rei do Gado, depois que passou as suas duas fazendas, que juntas são maiores que a cidade de Jerusalém. E essa é a dura realidade de pessoas que estão apenas interessadas em enriquecer. Claro, com tudo isso vem o deboche dos incrédulos, fazendo alusão ao programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Fizeram essa camisa aí, Pequenas Igrejas e Grandes Negócios. Porque para muitos pastores é assim mesmo. Mas acredite, a maioria dos pastores ganha muito pouco, trabalham motivados apenas pela glória de Deus e receberão no tempo certo a sua recompensa celestial. Agora eu lhe pergunto, diga o nome de uma igreja que professa a teologia da prosperidade, além das mencionadas aqui, não deve ser difícil. Para concluir, enquanto os teólogos da prosperidade ensinam que quem mais der, mais terá, o Senhor Jesus disse que é melhor dar do que receber. Não para ter mais na terra, mas para ter mais no céu. Precisamos ofertar toda a nossa vida a Deus. Concordamos com Augusto Nicodemos quando ele disse: esta é uma característica de todo falso mestre. Ele sempre tem uma interpretação distorcida da Escritura. Os falsos mestres, conquanto possam expressar verdades da Escritura em seu ensinamento, costumam se desviar em algum ponto básico, como na doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da criação, do pecado ou da redenção.
E deixei as referências para vocês de onde eu tirei essas ideias. Que o Senhor nos abençoe. Amém.